Bom, o spoofing é um efeito malicioso causado por um atacante, que eu denomino aqui de spoofer, e o propósito dele eu ilustro aqui em duas figuras, que são o de coletar os dados que o satélite de GPS ou de qualquer outro sistema poderia ser também, os sinais que o satélite enviaria para um usuário de GNSS, e após coletar esses dados ele reenvia ao receptor do usuário, porém com informações equivocadas, né, a respeito da localização desse usuário. Então aqui a gente tem uma aeronave fazendo uso do GNSS, e aqui o atacante spoofer, e aqui também um usuário aqui de um aparelho qualquer fazendo uso do GNSS, e um spoofer aqui replicando esse sinal. A gente pode chamar essa prática, né, esse ataque de Meconing, é o que a gente costuma utilizar mais, mas também podem ser denominados como ataque de replicação ou de repetição. Essa ameaça ela pode ser encontrada nos meios militares e civis. É uma ameaça de difícil detecção, mais difícil do que se fosse um jamming, porque no caso do jamming aparece sempre uma tela borrada, uma informação bastante prejudicada até de se enxergar, mas nesse caso não. Diversas técnicas e estratégias para o ataque spoofing podem ser encontradas na literatura, mas a gente vai se ater a esse tipo, que é o Meconing. E a gente aqui pretende fazer a detecção do spoofing, utilizando métodos da direção de chegada do sinal, e depois a mitigação com filtragem espacial, utilizando arranjo de sensores. Bem, a motivação no setor militar é para precisão no acerto de alvos, patrulha de fronteiras e litoral, segurança contra abalroamento de meios, sejam terrestres, navais, da aviação, fundeio de embarcações, segurança de vantes, e no meio civil também algumas semelhanças aí com o meio militar, e também para distribuição e transmissão de energia, na área comercial, no setor financeiro. Em todas essas áreas existe essa motivação. Nosso objetivo aqui é tratar primeiramente uma abordagem cega desses sinais. Cega porque a priori o receptor da vítima ele não tem informação dos sinais que chegam para ele, nem mesmo dos satélites. Ele não conhece os parâmetros e não conhece nem as direções de chegada desses sinais. E depois disso a gente quer poder realizar a detecção do spoofing em meio aos sinais originais de satélites, e depois a mitigação desse spoofing. E para isso a gente se concentra nesse bloco que a gente chama de processador para mitigação do spoofing, no qual a gente trabalha para implementar um algoritmo que vai, além de detectar, mitigar o spoofing. Bom, o cenário em que a gente trabalha é esse cenário em que existem vários satélites, são esses pontos em azul, e um spoofer, que é o ponto em vermelho, onde nesse diagrama a gente considera o receptor estando ao centro. Bom, com relação ao equacionamento dos sinais, nós temos que, para cada sensor, nós temos um xm dessa primeira equação, e aí AM é o enésimo elemento dos vetores de direção, Φi é o azimuth da direção do sinal do satélite, θi é a elevação, Pi potência de sinal do satélite, o Ci é a sequência pseudo-aleatória de cada satélite, Tau é o atraso, K é o período que a gente está pegando da amostragem, D distância, o Ni é desvio Doppler, e esse Φ
Ni é relacionada à fase Doppler. Essa primeira parte dessa equação ela está relacionada ao sinal original de cada satélite. Essa segunda parte da equação é com relação ao spoofing. E essa terceira parte, que é o NN, é apenas um ruído aleatório. Bom, essa matriz A ela é a matriz dos elementos de vetores de direção, né? E esse XK é apenas uma notação matricial reunindo os elementos da primeira equação. Bem, a detecção do spoofing, a gente se concentra nesse bloco do processamento, onde ele vai pegar e realizar a correlação dos sinais de todos os satélites, certo? Para depois conseguir montar essa matriz aqui. E essa matriz vai ser utilizada nesse algoritmo do Conventional Beamformer. Esse algoritmo ele é utilizado para a gente poder realizar a detecção, ou seja, para a gente poder conseguir descobrir a direção de chegada do spoofing, tanto em azimuth como em elevação. Essa matriz aqui é a chamada matriz de covariância. Bom, após a implementação desse algoritmo, nós obtivemos esse resultado daqui, que mostra a função custo normalizada, né, dos sinais que chegam, todos os sinais que chegam no receptor utilizado, no receptor do usuário de GNSS. E aqui nós temos em perfil do azimuth e em perfil de elevação. E a gente vê que existe um ponto máximo aqui, né, uma magnitude maior do que nos outros pontos. Por que dessa magnitude maior? O spoofing ele trabalha da seguinte forma: ele coleta os dados de todos os satélites que ele puder e replica, né? Esse é um ícone. A partir do momento em que ele faz isso, ele está somando os sinais e a magnitude com que ele envia o sinal para o usuário tende a ser maior. Então é isso que a gente quer encontrar. Esse é o nosso primeiro objetivo: encontrar de qual direção é proveniente um sinal de maior magnitude. Olhando por outros perfis, a gente pode ver aqui em azimuth que existe uma maior magnitude aqui em 120 graus. E olhando por esse perfil, o perfil de elevação, a gente vê que existe aqui uma maior magnitude em 25 graus. Aí eu coloquei aqui por um perfil que dê para ver em elevação e em azimuth. 120 graus em azimuth e 25 graus em elevação. Bom, nós realizamos também uma simulação Monte Carlo para se ter uma ideia do erro quadrático médio quando a gente tenta descobrir os valores de azimuth e elevação. Como esses dados, esses sinais, eles chegam de forma com ruído aleatório, cabe a gente realizar várias correlações para estimar a matriz de covariância desses sinais que chegam e assim poder estimar esses valores de azimuth e elevação. Então, realizando essa simulação, para no caso de a gente tentar descobrir o azimuth, se a gente realizar 800 vezes, a gente chega aqui no valor de erro quadrático médio praticamente de zero, tá? Com um valor de uma relação spoofing sinal de 6 dB. Do mesmo modo, a gente chega num valor de meio grau de erro quadrático médio para a elevação, quando realizada essa simulação de Monte Carlo. Bom, a partir de agora, nos atendo à mitigação, nós temos que essa primeira equação ela é o sinal de saída do beamformer, ZT de K. E essa segunda equação, Q, ela é a matriz de covariância de uma fonte distribuída.
Bom, depois disso, o que a gente precisa é maximizar essa primeira equação da segunda linha, né, que é o hermitiano de W vezes Q vezes W, com essas duas restrições a posteriori, né. Bom, esse é um problema do tipo problema de alto valor de restrição linear, e a solução é pelo método dos multiplicadores de Lagrange, que a gente conseguiu, né, onde W é um autovetor relacionado com o alto valor dominante da autodecomposição de Q. E ainda assim, para mitigação, a gente vai ver a seguir que a gente acaba mitigando algumas outras direções do espaço que não são de interesse de mitigar, para a gente não perder sinais de satélite. Então, para a gente poder melhorar esse desempenho, a gente utilizou também uma técnica de ampliação dos nulos na direção do spoofing com a matriz de Toeplitz. E para essa técnica são utilizadas essas três equações aí do final. Então, me atendo aos resultados aqui, nós tivemos aqui todos esses pontos em azul, esses triângulos são satélites, né? E a gente conseguiu uma grande mitigação nesse setor aqui ao meio do gráfico, né, onde esse gráfico ele é o ganho do nosso arranjo, né, do arranjo do receptor para cada azimuth e elevação, né. Agora, perceba que existe uma grande mitigação nesses setores aqui que estão em amarelo, né. Então, olhando por outra perspectiva, a gente olhando aqui, conseguindo captar bem azimuth e elevação, todo esse setor em amarelo e azul clarinho, ele está fortemente mitigado. E a gente vê que existem ainda alguns satélites aqui nesses pontos, nessas direções. Isso não é bom, né? Então, após a implementação da matriz de Toeplitz, a gente conseguiu desfazer essa grande mitigação de outros setores e nos concentrar mais aqui realmente de onde se originava o sinal do spoofing, né? Então, passando para... Aqui a gente está vendo em 3 dimensões, mas passando para 2 dimensões a gente consegue visualizar melhor aqui que existe aqui exatamente nesse ponto, que é 25 graus em elevação e 120 graus em azimuth, uma forte atenuação. Essa atenuação ela ainda existe para alguns satélites que a gente pode ver aqui, mas tudo bem, uma quantidade pequena do satélite. Como conclusão, nós então pudemos notar que existiu um sinal de grande magnitude chegando no receptor, e esse é o sinal de spoofing, e com a técnica da direção de chegada, né, utilizando o algoritmo do Conventional Beamforming, a gente conseguiu detectar essa direção, né, o azimuth e a elevação do sinal spoofing, e após isso, após a detecção, a gente simulou um filtro espacial para filtrar as emissões do spoofer, né. Utilizamos ainda a técnica da matriz de Toeplitz, que melhorou o nosso desempenho da filtragem, e com isso a gente obteve como remanescentes apenas os sinais originais de satélite. Podem ser vistos aqui nos pontos em azul desse diagrama. A gente acabou perdendo algumas informações de alguns satélites também, 4 satélites, mas isso não nos causa prejuízo, porque a gente precisa de pelo menos 4 satélites para obter a informação da localização do usuário GNSS, e a gente ainda tem aqui 9 satélites podendo enviar informação. Então, com isso a gente conseguiu mitigar os efeitos maliciosos do spoofing.